Olá, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao JL2. Veja agora as principais notícias desta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Uma mulher que tinha medidas protetivas mata o ex-companheiro em Marabá, na região sudeste do estado. A tarde de chuva forte provoca alagamentos em vários pontos da Grande Belém. Com a chegada do período chuvoso, os cuidados necessários para evitar choques e curtos-circuitos na rede elétrica. Aumentam os casos confirmados de Covid-19 na capital e segue baixa a procura pela vacina contra o coronavírus. E no esporte, o Carajás perde de virada para o Ituano na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, aqui no JL2. Em Marabá, na região sudeste do estado, um homem foi morto pela ex-companheira. Ela tinha medida protetiva e alegou legítima defesa. O crime foi a 19 quilômetros de Marabá, na Vila Café. De acordo com a polícia, a mulher possuía uma medida protetiva de urgência contra a vítima. Segundo as investigações, essa seria a segunda medida protetiva contra o homem. De acordo com a Polícia Civil, a mulher tinha saído de casa e, ao retornar, José Jadeilson a esperava com uma espingarda calibre 28. Para se defender, ela entrou em uma luta corporal com um ex-companheiro. Durante a briga, ela conseguiu desarmá-lo e o atingiu com um disparo na região da barriga. O homem morreu no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá, que apura as circunstâncias do crime. A Polícia Militar esteve no local, a mulher espontaneamente se dirigiu à delegacia, ela prestou esclarecimentos, um sobrinho dela menor de idade que estava no local também foi ouvido. O inquérito policial foi instaurado para se apurar as circunstâncias dessa morte, que inicialmente é tratada como legítima defesa. A mulher, após ser ouvida, foi colocada para responder em liberdade. E uma mulher de 56 anos foi encontrada morta na PA 252, entre os municípios de Acará e Moju, também na região nordeste do estado. De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada a golpes de facão e tinha sinais de violência sexual. Ela foi identificada como Edilene Silva de Jesus. O crime chocou os moradores. A Polícia Civil informou que a Delegacia do Acará apura o homicídio e que perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas. Quem tiver qualquer informação que ajude a polícia a desvendar esse crime absurdo, pode ligar para o 181. Não é preciso se identificar. E uma clínica no município de Moju, no nordeste do estado, foi alvo de assaltantes hoje à tarde. A ação foi capturada por uma câmera de segurança. Dá uma olhada aqui comigo para você entender como foi a abordagem, como foi a ação dos assaltantes. Esse homem de branco entra aí na clínica, caminha, observa e logo depois o de boné que está com o rosto encoberto pega o celular da funcionária e segue ali para o outro balcão, rouba os funcionários, também mexe nas gavetas. De acordo com a direção da clínica, uma quantia em dinheiro foi levada. A Polícia Militar informou que buscas estão sendo realizadas para localizar e prender os autores do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Moju. Informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, o número é o 181. Os casos de Covid-19 aumentaram. Subiram de 25 em novembro para 205 no mês passado. No total, a capital paraense teve mais de 1.600 casos de Covid no ano de 2024. Uma morte já foi registrada este ano. Larissa foi diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira. Desde então, ela está em isolamento, tratando os sintomas. Espirro e coriza e moleza. Até então eu pensei que era uma rinite, mas aí ficou persistente no domingo. Tem muitos altos e baixos na Covid. Ontem eu estava muito bem, hoje na madrugada não me senti bem, tive febre e tive muita dor de cabeça. No momento agora estou bem, sem sintoma. Segundo especialistas, os sintomas mais comuns da Covid se manifestam nas vias respiratórias superiores, como nariz e garganta. O paciente com Covid atual, principalmente naqueles 5 primeiros dias, ele começa a evoluir com quadro de tosse, congestão nasal,
coriza, dor de garganta, dor de cabeça, são os sintomas que a gente costuma ver nessas infecções de via aérea superior. Uma vez diagnosticado com Covid, o paciente precisa adotar medidas para não contaminar outras pessoas. Use a etiqueta respiratória, ao tossir, ao espirrar, mantenha o uso de máscara. Lembrando que a máscara, lamentavelmente, ela satura muito facilmente. A cada 2 horas ela deve ser trocada. Não ficar pegando nas secreções que são expelidas pela via aérea. Essas secreções, elas são ricas, de vírus e podem, se a outra pessoa não higienizar a mão, pode também estar adoecendo. Em novembro, 205 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus em Belém. O número bem maior se comparado com o mês anterior, novembro, quando 25 casos foram confirmados. No total, a capital paraense registrou 1.614 casos de Covid-19 em 2024. No dia 1º de janeiro deste ano, o município registrou a primeira morte por Covid-19. Iná dos Santos Palha, de 87 anos, foi infectada com o vírus no final de dezembro. O principal modo de prevenir a forma grave da doença continua sendo a vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir de 12 anos e também para grupos prioritários. Há vacinas disponíveis para todos os grupos e nós estamos recebendo estoque para crianças abaixo de 5 anos hoje. No entanto, há grupos desprotegidos. Para crianças entre 6 meses e menores de 4 anos, as vacinas devem ser disponibilizadas nas unidades básicas de saúde até a próxima semana. Porém, ainda não há previsão de abastecimento das doses para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Nós estamos ainda esperando a provisão de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos. Bem, ainda falando de vacina, o Ministério da Saúde substituiu a vacina oral da poliomielite pela injetável e levou em conta novas evidências científicas para a proteção contra a doença. Em Santarém, no oeste do estado, a procura pela vacina tem sido intensa. Desde 1968, a vacina oral ou gotinha foi fundamental para erradicar a paralisia infantil no Brasil, declarado livre da doença em 1994. Agora o país adota um novo esquema vacinal contra a poliomielite. A vacina oral foi substituída pela VIP, que utiliza o vírus inativado e garante proteção eficaz sem risco de infecção. A vacina injetável segue padrões internacionais de segurança e fortalece a imunização contra a poliomielite. Dói mais um pouquinho, que é uma furadinha, mas ela é mais segura, mais eficiente contra o vírus, para a gente continuar mantendo o vírus fora do Brasil. Essa mudança no esquema vacinal é mais uma etapa na luta pela erradicação da poliomielite. Em Santarém, a vacinação é fundamental para proteger as crianças da paralisia infantil, além de proteger o município dessa doença. Todas as unidades básicas de saúde de Santarém já estão aplicando a nova vacina. Na UBS do bairro Salvação, tem tido uma boa procura da vacina. Essa é uma das vacinas que ela tem bastante procura, por ser uma vacina essencial na infância, nos primeiros meses de vida da criança. Ela é feita em 3 doses, sendo a primeira com 2 meses, 4 meses e 6 meses e um reforço após 15 meses. A Darlene é super cuidadosa. Ela está sempre atenta à caderneta de vacinas da filha Luna, de apenas 5 meses. Acho importante trazer, para prevenir de doenças, para ter uma imunidade alta, para evitar a criança estar o tempo todo doente, Sempre quando tem alguma assim quase atrasando, aí eu já corro atrás para não deixar nenhuma atrasar. Não deixo de jeito nenhum. Não pode vacilar. Não pode vacilar. Olha, a COP30 vem aí e o domínio de línguas estrangeiras vai ser uma habilidade bastante requisitada. A Universidade Federal do Pará traz uma oportunidade. Olha aqui no G1 Pará, o FPA oferta 80 bolsas de estudos para cursos livres de língua estrangeira. E aqui você encontra as informações, A UFPA anunciou o edital para as inscrições nos cursos livres de línguas estrangeiras com início das aulas já neste primeiro semestre de 2025. Serão 80 bolsas destinadas tanto para estudantes da universidade quanto para o público externo. Para se inscrever, tem que enviar um e-mail para esse endereço que você está vendo aqui, cursoslivresufpa, tudo junto, @gmail.com, solicitando a participação no concurso. Os interessados devem anexar nesse e-mail os seguintes documentos: cópia do RG, cópia do CPF,
cópia do comprovante de residência atualizado, pode ser conta de luz, conta de telefone e a cópia dos comprovantes de renda familiar. Poderão concorrer tanto alunos do FPA como comunidade externa, se comprovada a carência financeira. O resultado vai sair no dia 19 de janeiro, dos 80 selecionados para essas bolsas aqui de línguas estrangeiras nos cursos livres da Universidade Federal do Pará. Boa sorte para você que vai se candidatar. E a gente conta com sua participação. Você que está aí acompanhando as notícias desta quarta-feira, pode mandar o seu comentário e ver ele no nosso telão. É bem fácil. Pegue o seu celular e aponte a câmera para o QR Code que está aí aparecendo na tela, ou então cadastre o nosso número, o número do nosso WhatsApp, aí no seu telefone, o 999430001. Estamos aqui só esperando sua mensagem. E a seguir, os registros de alagamentos provocados pela chuva forte dessa tarde em vários pontos da Grande Belém. E com a chegada do período chuvoso, vamos saber quais os cuidados necessários para evitar choques e curtos-circuitos na rede elétrica. Agora a gente está com 7 horas e 17 minutos. Você vê imagens ao vivo da BR-316. Voltamos já. Agora são 7 horas e 20 minutos. Um homem foi preso em Belém, suspeito de invadir uma casa no bairro de Nazaré e estuprar uma adolescente. A Poliane Guimarães está aqui ao vivo e traz mais detalhes desse caso absurdo, horroroso. Poliane, boa noite. Olá, João. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Essa prisão foi efetuada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente. Aldenor Fernando Barbosa, de 22 anos, é acusado de cometer estupro qualificado contra uma adolescente de 17 anos. Esse crime foi registrado na última segunda-feira, dia 6, no bairro de Nazaré, quando ele invadiu uma residência onde essa adolescente estava dormindo e começou a praticar esse crime. Só que durante esse ato criminoso, a vítima acordou, eles travaram uma luta corporal e logo em seguida ele fugiu do local. Ele foi preso graças à ação da Polícia Militar já no distrito de Coraci, quando ele estava cometendo outro crime, o furto de uma residência. Ao cruzar os dados da Polícia Militar com a Polícia Civil, foi possível fazer a prisão em flagrante de Aldenor, que já foi apresentado à Justiça e está aí para cumprir a pena por esse estupro qualificado. João. Que situação, que caso absurdo. Obrigado, Poliane, pelas informações. Uma boa noite para você. E olha, os carros que transitam pela Avenida Bernardo Saião, no bairro do Jurunas, em Belém, estão com dificuldades para acessar a Rua Fernando Guilhom. O motivo é um poste que está no meio da rua. A avenida passa por obras de duplicação. Todos os postes foram retirados, menos esse que você vai ver aí nas imagens. Olha só, há um poste no meio do caminho, há um risco de acidente no meio do caminho. A imagem foi feita hoje de manhã. A Equatorial Pará informou que tem um contrato com a Prefeitura de Belém para adequar a rede de energia elétrica no local, à medida que a duplicação da via vai sendo realizada. O poste em questão está mapeado pela distribuidora e a retirada será priorizada segundo a execução da obra na área, mas o risco está aí. Olha só a dificuldade com que o motorista do ônibus manobra. Nós mostramos ontem aqui no JL2 um acidente envolvendo uma van que capotou na Avenida Augusto Montenegro, em Coraci. Essa van estava com vários passageiros. Uma câmera de segurança capturou o exato momento da batida, o que explica melhor como tudo aconteceu. Veja só. Preste atenção no carro que segue na pista do meio. O motorista tenta fazer uma conversão irregular quando bate na van que estava na faixa expressa do BRT, o que é proibido. Com o impacto, a van foi parar no canteiro central da avenida, bateu em um poste de iluminação e capotou. Pessoas que passavam pelo local registraram um momento em que vários passageiros tentam sair do veículo. Tem gente lá dentro da van, olha. Uma mulher ficou ferida e precisou ser levada para o Hospital Metropolitano. O motorista da van não possuía carteira de habilitação. As embarcações são importantes meios de transporte na região amazônica, mas as condições dos barcos e lanchas muitas vezes colocam os passageiros em perigo.
Hoje, uma lancha ficou à deriva na Baía do Guajará por possíveis problemas mecânicos. Eliane estava entre os quase 50 passageiros. Ela faz a viagem Barcarena-Belém até 2 vezes no mês e nunca passou por algo assim. O rapaz saiu de lá, que é o piloto, para ver o que foi que aconteceu. Ouvimos murmúrios que teria entrado água no motor e de lá ficou parado. A lancha saiu do Porto São Francisco, em Barcarena, às 8 horas da manhã e seguiria para a capital. Mas minutos depois apresentou problemas e ficou 1 hora à deriva esperando o resgate. Passou a 8h30, a lancha de 8h30 não deu apoio e a gente continuou ficando lá. Quando a gente foi passar para a próxima lancha, foi exatamente 9 horas, foi o horário que ele saiu de lá do porto, foi a hora que a gente foi passar para a lancha. Na semana passada, esta embarcação que vinha de Cotijuba com aproximadamente 70 pessoas ficou à deriva em frente à estação das docas. Foram 20 minutos de espera até que outro barco fizesse o reboque. Segundo especialistas, uma embarcação pode parar no meio do rio por 2 motivos principais: pane elétrica ou problema no motor. Os 2 colocam em risco a vida de quem está a bordo. Tem a bateria, tem a bomba de porão, tem o automático da bomba, tem o painel. Tudo isso é comandado pela parte elétrica do barco. Se isso tiver algum curto, tiver alguma pane, não funcionar, o barco vai encher de água. No caso do motor, o perigo é ele ficar à deriva num local que, dependendo da marola, jogue água para dentro e a bomba de porão não dê conta. A recomendação é fazer a manutenção periódica dos barcos. A partir dela, condutor e passageiros terão mais segurança ao navegar pelos rios da Amazônia. A primeira revisão, 20 horas ou 3 meses. Depois a gente segue a sequência de 100 horas ou 6 meses para a revisão. Que aí a gente vai fazer troca de óleo, troca de filtro, troca do filtro Racol e de alguns acessórios que precisam ser trocados, entendeu? Que ficam desgastados no motor. Então, para que isso não ocorra, tem que ser feito nesse período. Se parou o motor ali é porque não teve manutenção do dia anterior. A segurança para a gente é ter cada sua lancha, ter aquela manutenção, verificar a segurança, se está certo com os motores, com a salva-vidas, colete de salva-vidas, essas coisas. Porque a gente não pode, né, deixar de usar as lanchas, porque é o meio de transporte que a gente tem. Se os nossos rios são ruas, nada mais justo do que fiscalização. Nós procuramos a Capitania Fluvial da Amazônia Oriental e questionamos sobre esse trabalho de orientação e de fiscalização das embarcações. Até o momento, não tivemos nenhum retorno. Sobre a pane na lancha, a empresa Amazonat informou que a embarcação apresentou um superaquecimento do motor. Com o problema, uma outra lancha foi acionada e realizou a viagem com segurança para todos os passageiros. Foi uma tarde de muita chuva na Grande Belém e, mais uma vez, de muitos transtornos. O motivo? Os conhecidos alagamentos. Na passagem Euclides da Cunha, no bairro de Batista Campos, o motorista até tentou seguir, mas pensou 2 vezes e preferiu não se arriscar. Depois de ver o que vinha pela frente, foi fácil entender o porquê. Todo o trecho entre Apariquis e Acaripunas ficou assim, debaixo d'água. No bairro do Curiol-Tinga, a passagem Dionísio Bentes ficou desse jeito. Um problema já antigo, onde é necessário que as obras nos canais alcancem esse trecho aqui. Na Pedreira, a principal avenida do bairro virou um rio. Nem dava para ver os canteiros da Pedro Miranda no meio da tarde de hoje. Na Vertano Rocha, na Campina, mais água atrapalhando o caminho. Neste trecho do quilômetro 8 da BR-316, o jeito foi meter o pé na água. E por falar em transtornos, o túnel do entroncamento mais uma vez foi fechado. Por causa do alagamento, as linhas de ônibus tiveram de ser desviadas pela Avenida Tavares Bastos. Um problema que já vem se repetindo. No dia 11 e no dia 26 do mês passado, a situação já tinha causado transtornos. Um ônibus chegou a ficar preso no meio do alagamento e os passageiros foram retirados com a ajuda dos bombeiros.
Pois é, em relação ao alagamento, ou melhor, aos alagamentos no túnel de entroncamento, a Secretaria de Urbanismo de Belém informou que amanhã a bomba de escoamento do túnel, essa bomba que faz o serviço de drenagem, deve passar por uma manutenção. O Detran disse que o trânsito já foi liberado no trecho. Já sobre os outros pontos da capital, a Secretaria de Saneamento informou que existe a operação que realiza multirões de limpeza nos canais, fazendo a microdrenagem de bueiros e limpeza manual de comportas para diminuir os alagamentos em pontos mais críticos. Quanto aos pontos de alagamento na BR-316, procuramos o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, mas ainda não tivemos nenhum retorno. O período chuvoso também provoca transtornos em Altamira, no sudoeste do estado. Os pontos de alagamento dificultam a vida dos moradores. Hoje, vereadores fizeram uma reunião de emergência para cobrar uma solução da nova gestão do município. Quem se deslocava de carro pela cidade logo cedo teve que enfrentar pontos de alagamento. No bairro Independente 1, a água suja tomou conta da rua Salustiano de Almeida. Invadiu esta casa de repente e inundou todo o imóvel. Molhou móveis e eletrodomésticos. Ficou acumulada no quintal e demorou a escoar. A situação se repetiu no bairro Sudã 2, onde mais uma casa foi alagada. Qualidade aí, ó. A casa entrando água, tudo entrando água, por quê? Porque os bueiros tá tudo entupido. Aí. Situação aí, ó. Toda vez que chove forte, há pontos de alagamentos em ruas e avenidas que têm grande fluxo de veículos diariamente na área central de Altamira. A água acumulada na pista dificulta o tráfego e causa transtornos aos moradores. A Avenida Perimetral é um dos locais mais afetados por alagamento aqui na cidade. Bueiros transbordaram no meio da rua e há lixo acumulado nas galerias. Uma obra começou a ser feita nesse trecho da avenida para tentar amenizar o problema. Vereadores fizeram uma reunião extraordinária para discutir os transtornos que já começaram no período chuvoso, problemas históricos que seguem sem solução. Os novos parlamentares receberam cobranças de moradores prejudicados. O presidente da Câmara Municipal disse que já solicitou ao Executivo um plano de ação emergencial para amenizar os impactos das fortes chuvas para a população. Já mandamos um ofício tanto para o prefeito quanto para o secretário de obras, para que possam colocar o plano em ação para que o povo possa saber de que maneira vai ser feita esse problema que por muitos anos já vem se perpetuando em Altamira e nunca tem solução. Grandes municípios como Altamira, Belém, trazem grandes problemas e exigem grandes ações. A Prefeitura de Altamira informou que mobilizou uma equipe especializada para realizar de forma emergencial a limpeza de todos os bueiros da cidade e busca soluções para que esse problema seja resolvido de forma definitiva. E com o aumento das chuvas, além da água que pode entrar nas casas, chegam também as infiltrações e goteiras. E aí é preciso redobrar os cuidados com a rede elétrica para evitar prejuízos. O céu com nuvens carregadas é um alerta de chuvas, transtornos e perigo. Em período de inverno amazônico, é preciso estar atento a uma combinação que não dá certo: água e eletricidade. Essa foi uma das preocupações da Thalita. Ela está reformando o prédio onde daqui a uns meses vai funcionar uma escola e a instalação elétrica foi prioridade. E foi também um dos pontos para a gente correr com a obra, né? Que chuva com essa parte elétrica não combina. Então a gente se organizou para fazer logo essa parte elétrica toda nova, deixar tudo pronto, para que nesse período chuvoso, que a gente sabe que acontece todos os anos, já tivesse tudo ok e ninguém corresse nenhum risco. Fizemos toda a parte elétrica nova, os materiais elétricos são todos novos, ar-condicionados novos, todo material novo, cabeamento novo, para ter todo o cuidado, ainda mais por trabalharmos com crianças, né? O cuidado precisa ser reforçado não só com a rede elétrica, mas também com o manuseio de equipamentos eletrônicos, tanto em prédios comerciais quanto em residenciais.
Se a minha manutenção interna estiver ok, eu posso usar os meus equipamentos de forma segura, evitar sobrecarga nas tomadas, mas muito cuidado com locais molhados. Às vezes chove, cai água dentro de casa, eu estou circulando por ali, vou fazer o manuseio de um equipamento elétrico com o pé descalço e água no chão. Isso pode gerar um risco e é necessário que se tome cuidado. Outra questão é infiltrações nas paredes. Água, ali dentro passa o meu condutor elétrico. Essa manutenção precisa também fazer esse tipo de avaliação para garantir a segurança da instalação e, em contrapartida, a segurança da população dentro da residência. Os principais acidentes registrados neste período são os choques e os curtos-circuitos. O uso de equipamentos de qualidade e com o selo do Inmetro ajudam a reduzir esses riscos, mas outros cuidados também são importantes. Retirar da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis durante fortes chuvas, evitar instalações elétricas perto de goteiras e o uso de benjamins. Para evitar danos e garantir a tranquilidade de alunos e professores, Thalita investiu ainda em um sistema de segurança. Caso aconteça um curto, que a água entre em contato ou por algum motivo, um raio, de repente também pode acontecer, a parte do sistema elétrico dispara e desliga o sistema. De toda a reforma que nós fizemos, a parte elétrica foi uma das mais caras, mas vale a pena o investimento. O tempo mais chuvoso pode interferir também no fornecimento do serviço ao consumidor. Para evitar os riscos de desligamento, mesmo durante as chuvas, o Centro de Operações Integradas da concessionária de energia recebe atualizações 24 horas com a previsão do tempo. Vamos usar o exemplo das árvores na rede. Isso não é incomum acontecer, né? Volto a dizer, chuva forte, ventos, solo molhado, essa árvore se projeta contra a rede. Num período de chuva, isso acontece de forma mais recorrente. Então eu preciso de equipes mais preparadas, preciso de mais equipes, inclusive, para fazer esse combate rápido e restabelecer a energia do cliente, sempre de forma mais eficiente. Esta semana aqui no JL2, você viu uma reportagem com denúncias de pacientes, acompanhantes e até funcionários do Hospital Ofir Loyola em relação à alimentação servida no hospital. Eles reclamaram da má qualidade, do tipo de preparo e do atraso na entrega das refeições. Isso estaria prejudicando principalmente os pacientes internados na unidade que é referência no tratamento de câncer aqui no estado. Em nota, a empresa Correia e Reis, que assumiu no dia 1º de janeiro de 2025 a responsabilidade pelo fornecimento e o transporte dos alimentos servidos no hospital, alegou serem falsas as denúncias sobre a má qualidade das refeições. A empresa disse que obedece todas as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que está submetida à fiscalização diária de profissionais do Hospital Ofir Loyola e de autoridades sanitárias. A Correia e Reis também pediu desculpas por questões logísticas de atraso nos primeiros 2 dias do contrato e informou que o problema já foi solucionado. Veja depois do intervalo as informações dos jogos dos times paraenses que ainda disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora são 7h36. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Nazaré, em Belém. Voltamos já já. O capítulo de hoje de Volta por Cima tá só o creme, mano. Espia só, a Madalena ficou encucada com o trabalho da Cacá e foi atrás para descobrir. Égua, mana, tia quieta e para de ser lesa. Não te... Estamos de volta com o esporte. Hoje à tarde, o Carajás entrou em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Gavião acabou perdendo de virada para o Ituano. Vamos ver. Na cidade de Santana da Parnaíba, o Carajás encarou o Ituano pela segunda rodada da Copinha. O Gavião foi quem abriu o placar com o atacante Boca, ainda no primeiro tempo. Mas na segunda etapa da partida, Gabriel Razeira marcou para o Ituano e deixou tudo igual. Já no finalzinho do jogo, pênalti para o time paulista. Matheus Rocha foi para a cobrança e sacramentou a vitória de virada. Final, Ituano 2, Carajás 1. O Carajás entra em campo novamente na Copinha no sábado contra o São Bento. A partida está marcada para as 2h15 da tarde, também na cidade de Santana do Parnaíba. E neste momento, o Capitão Poço está se despedindo da Copinha. Já eliminado da competição, o time paraense está vencendo o Rio Branco do Espírito Santo por 1-0 na cidade de Bálsamo.
Vem dar uma olhada aqui comigo, seu comentário, sua participação, sempre muito bem-vinda aqui no JL2, a Thaísa Fortes. Olá, Thaísa, boa noite. Muito triste o que aconteceu com essa moça. A violência está cada vez pior. Não dá para confiar em mais ninguém. A gente está assustado, né, Thaísa, com tudo isso. Vamos aqui mais uma participação. Matheus, boa noite para você, Matheus. Matheus é do bairro do Telégrafo. A vacina contra a Covid-19 é essencial para evitar que a doença volte a se espalhar. As vacinas ajudam a proteger as pessoas e salvam vidas. É uma pena que nem todos pensem assim. Todo mundo tem de se vacinar contra a Covid, contra a gripe. Está disponível para todo mundo se proteger. É fundamental proteger a si e a quem está perto também. Ricardo Neves, boa noite para você, Ricardo. É sempre necessário estar com o controle vacinal em dia e com esses novos casos de Covid, a população deve ficar atenta. Cuidar-se sempre. E a atenção deve ser redobrada principalmente para os grupos de risco. Né, Ricardo? As pessoas devem se proteger para evitar os casos mais graves da Covid. Shirlene Marinho, Shirlene de São Domingos do Capim. Sou técnica de enfermagem e afirmo a importância da vacinação e no esquema vacinal na data certa. A população deve compreender que a saúde vem em primeiro lugar e a vacinação é prevenção e proteção. Adultos devem se vacinar, né, Shirlene? Os pais também devem ficar atentos à caderneta de vacinação do filho, às datas corretas. O Everaldo Pinheiro, é impressionante que entra ano e sai ano e a população de Belém continua enfrentando os problemas de alagamentos. Até quando vamos ver essas imagens? O Everaldo Pinheiro, do Bengui, que pega ali Augusto Montenegro. Se o Everaldo trabalhar aqui em Belém, sabe como é difícil, né? Sair da área central da capital e chegar aí, por exemplo, onde ele mora em dias de chuva. O Eduardo Paes. Infelizmente, esses problemas de alagamento são frequentes e antigos, mas não é só culpa das gestões. Os próprios moradores também não cooperam com a limpeza e jogam lixo, mesmo sabendo que isso é prejudicial. Eduardo, lá de Icoraci. Valeu, Eduardo, pela participação. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.